E aí, seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tio Ali do Pão de Queijo e hoje falaremos sobre o último episódio de What If. Será que superou as nossas expectativas? E o que aconteceria se esse último episódio tivesse pelo menos 1 hora? Essas e outras perguntas com spoilers depois da vinheta. E foi ao ar o 9º e último episódio de What If, a 4ª série da Marvel Studios, exclusiva para a Disney+. Claro, como eu já disse, esse vídeo está recheado de spoilers. Caso você ainda não viu o episódio, para o vídeo, corre lá, assista, depois volta aqui. Aproveitando, eu gostaria de fazer um jabá do nosso podcast que sai toda sexta-feira, e na outra semana nós vamos falar especificamente de What If. Lá também falamos de outras séries da Marvel e outros assuntos sobre cultura geek e nerd. Caso você queira conhecer, tem tudo aqui na descrição. Vai lá, assina o nosso feed, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Sem mais delongas, vamos falar desse último episódio de What If. Pra ser sincero, eu achei tudo muito, mas muito rápido. Apesar de que, ao longo da temporada, foi visto isso em outros episódios, né? Porque 30 minutos é pouco tempo demais para abordar uma história tão complexa, principalmente arcos de personagem. Mas eu notei isso em alguns episódios e outros não. Mas nesse último ficou muito jogado, muito visível. Por exemplo, o primeiro episódio da Capitã Carter foi muito rápido, muito acelerado, e outros episódios foram mais de boa para acompanhar, né? Como o do Doutor Estranho, que foi um episódio mais bem construído, com o tempo melhor aproveitado. Tinham muitas pontas soltas para serem resolvidas, e elas foram todas resolvidas em 5 minutos. Primeiro com a Capitã Carter, né? Fazendo referência ao segundo filme do Capitão América, né? E o Soldado Invernal, a mesma cena do navio, a mesma luta contra o Batroc. E do nada o Vigia aparece e fala com a Capitã Carter: "Você é a escolhida". E aí já corta a cena e mostra lá o Star-Lord T'Challa salvando o Peter Quill do pai e aparentemente matando o Ego com uma facilidade imensa. Olha o trabalho que o Peter Quill, que é um semi-celestial, teve para derrotar o Ego lá em Guardiões da Galáxia 2. O T'Challa é um ser humano e aqui rapidinho não está lá de dentro resolver o problema. Mas tudo bem, aparece o Vigia, e aí você é o escolhido, corta pra outra cena. Aí a próxima, que pra mim é a mais absurda do mundo, que é a convocação da Gamorra com o uniforme do Thanos. Lá com o Tony Stark e o anão do Game of Thrones forjando a arma destruidora de Joias do Infinito. Eu queria tanto ver mais sobre ela, inclusive o pôster do episódio é a Gamorra com a armadura lá e tal. E aí não é nada mais além disso. Aparece o Vigia, convoca a Gamorra e só, sem background algum, só. Vem aqui, minha filha. Vem aqui me ajudar a salvar o multiverso. Muito ruim isso, eu queria ver mais, cara. Pelo menos o Tony Stark não morreu nessa realidade como nos outros episódios, né? Aí corta de novo, mostra a Shuri e a Pepper indo lá salvar o Wakanda lá contra o Killmonger. Outra ponta solta que ficou em outro episódio para ser resolvida. Imagina que história legal que daria das duas enfrentando o Killmonger lá em Wakanda. Mas aí aparece o Vigia e convoca o Killmonger. Eu olhei aquilo ali e pensei, cara, isso não faz sentido algum. Naquele momento, depois que eu fui entender por quê. Mas na hora eu falei assim, cara, como assim o Killmonger fazer parte da equipe? Sabe? Nada a ver aquilo. E por fim a convocação do Thor, rei do camarote imperativo. Cara, muita gente criticou o episódio do Thor, mas eu adorei aquele Thor lá, bobão, né? Na verdade, esse humor do Thor vem sendo explorado desde lá de Thor Ragnarok. Mas eu curti esse Thor bobão, meninão. Apesar de ser um pouco over, assim, mas sei lá, eu achei ele carismático pra caramba. Deve ser porque eu assisti dublado e eu adoro a dublagem do Mauro Horta. Beijo, Mauro Horta, nosso amigão aí do Pão de Queijo. E todas essas convocações e pontas soltas foram resolvidas em apenas 5 minutos. É muito pouco tempo. Eu achei muito rápido e jogado. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Será que foi muito rápido mesmo ou eu que tô achando que foi rápido demais? E aí vai todo mundo encontrar com o Vigia e o Doutor Estranho, né? Que já tinha sido convocado lá naquele restaurante do fim do mundo. Lembrando muito o Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Assim então temos a união dos Guardiões do Multiverso. Apesar que todo mundo já esperava isso. Muito antes de estrear a série já tinha vazado um post com todos os Guardiões, não sei se foi um brinquedo, se foi um pôster promocional, não sei, só sei que vazou. Isso tirou um pouco da experiência, né? Se você não viu esse pôster, você ganhou muito não tomando spoiler. Mas acontece, né? Hoje em dia, com a internet, muito difícil não vazar as coisas. Tá vendo aí Homem-Aranha? Outra coisa que me incomodou muito, principalmente nesse episódio,
Eu sei da fórmula Marvel, das coisas mais engraçadas, das coisas mais leves. Os filmes da Marvel têm isso. E é feito com muita moderação, assim. Apesar que existem muitos críticos em relação a isso. Tá cansado da fórmula Marvel, não sei o que, e não sei o que lá. Isso é outra discussão. Eu entendo essa fórmula Marvel de diversão e tudo mais. Só que aqui nesse episódio de What If, eu achei tudo muito bobo, sabe? Eu achei os personagens meio bobões, assim. O multiverso tá acabando, tem uma ameaça que vai destruir todos os multiversos e todo mundo levando numa brincadeira, sabe? Tem o Thor lá bobão fazendo brincadeira, mas isso aí é do personagem, tudo bem. Mas os outros personagens fazendo, sabe, cara de bobo. A Capitã Carter fazendo cara de boba. O T'Challa lá com cara de bobo. Até o Vigia fazendo piadinha. Depois tem aquela cena lá naquele planeta inóspito com o Doutor Estranho levantando um brinde lá com a galera, velho. A Marvel é engraçada e desenho ainda tem que ser ainda mais leve e mais engraçado. Mas se você pegar, por exemplo, Guerra Infinita e Ultimato, a gente tem ali um clima totalmente diferente. A gente tem o Thanos como uma ameaça, de fato ele consegue ali o que ele quer, e você tem um clima tenso, um clima pesado, sabe? É tipo, o mundo tá acabando, ali é pior, ali é mais potencialmente ainda pior. É o multiverso que vai acabar é tudo, entendeu? E aí os caras levam uma brincadeira. Eu queria ter esse mesmo tom de Ultimato e o mesmo tom de Guerra Infinita. Mesmo que seja desenho, eu acho que nesse último episódio poderia ter trabalhado mais isso. Mesmo porque foi trabalhado na série. O episódio do Doutor Estranho foi extremamente sério, reflexivo, apesar de trágico, um episódio bonito, entendeu? Você teve todo um drama dele ali, um drama do personagem querer salvar a amada dele. E aí aqui você vê inclusive ele todo bobão, parece que é outro personagem. Então assim, a série já trouxe esse tom e eu senti falta desse tom mais tenso. Não tô falando que é proibido fazer piada não, pode fazer. Pode deixar as coisas leves. Deixa o Thor ali como um alívio cômico. Ele já foi apresentado como um alívio cômico. Mas o Doutor Estranho não. Muito menos o Vigia. Que é um cara mais sério, que é observador e tal. A Capitã Carter também. Ela não foi apresentada como uma bobona. O T'Challa, ele é mais assim, malandrão. Foi mostrado como malandrão, né? Que é o Star-Lord. Mas eu achei que destoa demais o tom. Acho que foi muito pra brincadeira. Eu queria ter visto esse tom mais sério. Na medida. Poderia ter tido a piada, mas poderia ter tido o tom mais sério. Bom, não sei. Fala aí, comenta aí o que você achou. Mas calma, eu não vou falar mal do episódio. A Marvel conseguiu um feito incrível, que foi trazer relevância pro Ultron, aquele vilão medíocre de Vingadores 2. E aqui no What If, você tem um vilão realmente assustador. O Ultron tem uma relevância, ele adquire ali um poder, ele consegue de fato se apropriar do corpo do Visão. Eu achei inclusive ele tão ameaçador quanto o Thanos. Muita gente reclamou da forma como ele derrotou o Thanos facilmente, né? Fatiando ali o Thanos no meio. Mas para pra pensar, aquele Visão é totalmente diferente do Visão lá de Guerra Infinita. São personagens completamente diferentes. Aquele Ultron ali faria aquilo com certeza. Ele já era um cara mais experiente, ele já tinha ali destruído o seu planeta, e o Thanos chegou e ele partiu o Thanos no meio, cara. É totalmente diferente do Visão lá do Guerra Infinita, entendeu? Então assim, é compreensível. Eu achei condizente com o personagem. Outro ponto forte desse episódio, e de outros também, foram as cenas de combate. Esse foi um ponto alto de What If, pelo fato de ser uma animação, que também é muito bem feita tecnicamente, uma tecnologia meio cel shading, e a animação ela te permite, te dá mais liberdade para fazer cenas mais fodas, que custariam bem mais caro se fosse live action, né? Então, esse é um ponto forte de What If, porque você, de fato, acredita que ali estão aqueles personagens, né, com afeições, com as vozes. As cenas de luta foram muito bem feitas. Passou aquele senso de realidade que é difícil você ver em desenho. Minha grande preocupação de What If era isso. Apesar da luta final, que foi bem legal, eu truquei um pouco aquele 20 no dado que a Natasha tirou, acertando aquela flecha em cheio ali na cara do Ultron, né, velho? Ela ainda deveria ter uma penalidade por estar voando em uma moto. Acertou em cheio ali a flecha. E aí a gente descobre que tudo aquilo era um plano do Vigia, que na verdade não eram para eles vencerem ali aquela batalha contra o Ultron. O intuito era separar as joias do infinito, do Visão, Zola e do Killmonger. Aí nesse momento que a gente entende por que o Killmonger estava ali, que lá no início eu achei, cara, não fazia o menor sentido do Killmonger fazer parte dos Guardiões do Multiverso. E sobrou pro coitado do Doutor Estranho, né? Já perdeu a amada,
isolada, já tinha ficado isolada ali no seu mundo e agora vai ter que tomar conta daquela dimensão compacta. Pelo menos ele vai ter a companhia ali do Killmonger e do Zola pra conversar. Sei lá se eles vão poder conversar ali naquela dimensão, naquela bola ali, naquela esfera. Mas é como o Vigia falou com ele, né? Alguém tem que se sacrificar por isso. Então, eu gostei desse final, achei bem interessante. Vamos falar então do futuro de What If e do multiverso no MCU. Eu acho que o What If foi uma grande desculpa para sedimentar o conceito de multiverso que foi introduzido em Loki. Porque o foco da Marvel agora é esse. Só ver o que vai rolar em Homem-Aranha Longe de Casa, com os vilões clássicos dos outros filmes da Sony confirmados. Fora Doutor Estranho no multiverso da loucura. Eu acho que o What If vê exatamente colocar na cabeça das pessoas o conceito de multiverso. Apesar que o fã mesmo de quadrinhos entende isso muito bem, mas multiverso é um negócio meio complicado, inclusive perigoso, apesar que eu confio muito nos roteiristas da Marvel. E outra, os filmes da Marvel não é só feito para os fãs. Claro que uma gama enorme de pessoas que consomem esse tipo de produto são nerds, geeks como a gente, mas tem um público inteiro que não entende o que é multiverso, e o What If traz de forma bem didática o que é isso. E outra coisa que pra mim o What If trouxe ali, que ficou perceptível, é um instrumento muito usado nos quadrinhos que chama retcon. O grande exemplo disso é o final do episódio, onde tem ali o diálogo entre a Nath e o Vigia, que ela questiona por que ela voltaria pro seu mundo, sendo que ela a única sobrevivente, que todo mundo morreu e tal. E aí o Vigia coloca ela em um outro mundo onde ela morreu. A gente sabe que no universo principal ela morreu e é uma forma dela voltar. Ainda mais agora, depois daquela treta toda lá de Viúva Negra, ela resolveu o problema com a Disney. Apesar que o What If foi feito muito antes da treta. Mas assim, eles poderiam já estar contando com o fato dela poder voltar no futuro. Esse mecanismo retcon, o multiverso, é uma forma muito fácil e uma desculpa para trazer personagens como a Nath, entre outras coisas. Inclusive trazer, quem sabe, os X-Men, entre outros personagens da Fox, ou justificar outros personagens, assim. Como tem rumores que o Charlie Cox vai fazer o Demolidor na Disney Plus. Eu acho que pode ser uma solução porca também, principalmente para introduzir personagens tão importantes como os X-Men. E para terminar, vamos falar da cena pós-créditos, que foi focada na Capitã Carter, que ela reencontra ali a Nath e é levada a um container naquele navio, onde ela vê o esmagador Hydra, que é o Steve Rogers lá do mundo dela, fazendo um link lá com o primeiro episódio. Será que naquela realidade o Steve também foi congelado? Existem rumores que a Capitã Carter vai aparecer em Doutor Estranho 2. Eu gostaria muito de ver essa personagem no universo dos cinemas, porque primeiramente eu apaixonei por ela. Apesar que já nós temos um Capitão América, que é o Falcão, né? Mas seria legal uma interação entre ela, o Falcão e o Soldado Invernal. Eu acho que tem tudo pra agregar, mesmo porque o Chris Evans não vai mais aparecer no MCU. E lembrando que vai ter uma segunda temporada de What If, já tá confirmada. Com certeza eles vão explorar essa história numa próxima temporada ou nos cinemas. Vamos ver no que dá isso aí. E aí, curtiu a série? Gostou desse último episódio? Quais são as suas teorias para a segunda temporada e para o futuro do multiverso na Marvel? Deixa aqui nos comentários qual é a sua teoria, o que você gostou da série, qual foi o melhor episódio da série para você. Curta o nosso vídeo, não custa nada, isso ajuda demais a gente, ajuda demais o YouTube enxergar a gente e fazer o nosso canal crescer. Siga as nossas redes sociais, tá tudo aqui na nossa descrição e ouça o nosso podcast. Muito obrigado! Até o próximo vídeo. Tchau, Feliz Natal!